Fala, meus queridos, muito boa tarde, professor André aqui na área. Quero mandar um abraço aqui para todos vocês, a galera aqui de Pimenteiras, Hugo Napoleão, Gerumênia, meu amigo Gabriel, André. Queria mandar um abraço para todos vocês aqui. Hoje, inclusive, nós até falamos já semana passada sobre essa parte de polígonos, diagonais de um polígono. Vamos dar continuidade falando de diagonais aqui de um polígono e também da soma dos ângulos internos, né? Temos que lembrar de muitos detalhes aqui nessa parte. E quando a gente fala aqui de polígonos, né? Não adianta a gente chegar falando de polígono, chegar falando das diagonais de um polígono, se tu não sabe o nome deles. Primeiro, um triângulo é um polígono que tem o quê? 3 lados. Quadriláteros tem o quê? 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7. Octógono, 8. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10. Um decágono, 11. Dodecágono, 12. Pentadecágono, 15. E o icoságono são 20 lados. Beleza? E desses polígonos, o que é que nós temos que saber aqui relacionado aos polígonos? Que é, primeiro, o cálculo do número de diagonais. Vamos fazer aqui muitas questões aqui. Número de diagonais, o que é? N vezes N menos 3 dividido por 2. A soma dos ângulos internos de um polígono é o quê? N menos 2 vezes 180. Muito bem. E a soma dos ângulos externos é igual a 360. Aí é que não fala dos polígonos regulares, né, Gabriel? O que é os polígonos regulares? Os polígonos regulares, o que é que nós temos que saber? Que todos os lados deles são iguais. E todos os ângulos dele também são iguais, são congruentes. Aí nós temos aqui um polígono qualquer, que é regular. E tem como encontrar o ângulo interno desse polígono. E também tem como eu encontrar o ângulo externo desse polígono regular. De qualquer polígono regular, tem como eu calcular o ângulo interno e o ângulo externo. Beleza? O ângulo interno vai ser quem? A soma dos ângulos internos, que no caso fica N menos 2 vezes 180, dividido por N. E o ângulo externo é o quê? 360 dividido por N, que é quem? O ângulo externo de um polígono regular. Gente, com essas fórmulas aqui, vamos precisar muito para as questões. Para quê? Calcular o número de diagonais, calcular o ângulo interno, calcular o ângulo externo. Beleza? Bora lá. Outro detalhe aqui também, o que é? Isso também não, a gente precisa muito, que um ângulo interno mais um ângulo externo sempre é igual a 180 graus. Independente de qual seja o polígono. Sempre um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a 180. Bem aqui, ó, se tu observar, esse ângulo interno, aqui é o ângulo interno. Esse aqui é o ângulo externo. Sempre a soma deles é igual a quanto? A 180 graus. É a soma do interno mais o externo. Beleza? E o ângulo central, como o próprio nome fala, gente, o ângulo central é aquele ângulo que está partindo do centro. Professor, como é que eu descubro o ângulo central? Gente, o ângulo central é 360 dividido por N, que tu imagina uma circunferência
circunscrita a um pentágono. Como ele é um polígono, como aqui é um pentágono, como é que eu ia descobrir esse ângulo central desse pentágono? Pegava 360 e dividia por 5. Que é o ângulo central de um hexágono regular? É 360 dividido por 6. Beleza? Agora, bora lá. Partindo para as questões aqui, ó. Calcule a soma dos ângulos internos de um eneágono. Como eu disse lá no comecinho da aula. Pessoal, o que é um eneágono? Gente, o eneágono é o quê? É um polígono que tem 9 lados. Então, nosso N é igual a 9. Queria mandar um abraço pro pessoal aí de Ubiraci de Carvalho. Tem o Isaías Coelho, Ezequiel Santana, turma B. Olha aí, entre a soma dos ângulos internos, a formulinha é esta daqui, que fica N menos 2 vezes 180. O nosso N ali é 9. Então, a soma dos ângulos internos fica 9 menos 2 vezes 180. Olha aí. A soma dos ângulos internos é igual a 7 vezes 180, que a soma dos ângulos internos dá 1.260 graus. Essa é a soma dos ângulos internos de um eneágono. Professor, um eneágono é um polígono regular? Gente, a questão tem que falar. Sabendo que um eneágono é regular, aí tudo bem. Tem como a gente calcular o ângulo interno dele. Maria Eduarda, a do primeiro A. Muito bem. Bora lá, né? Olha aí. Gente, eu vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para vocês responderem aí a questão 2.
Professor, nessa questão, eu vou me deparar com a equação do segundo grau? Vai, né? Mas também tem uma estratégia para a gente resolver esse tipo de questão bem mais rápido, que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas também você resolve usando a equação de segundo grau, usando o delta, né? Aquela fórmulazinha de Bhaskara também. Ou também usando as relações de Girard, né? Que é soma e produto. Mas vamos embora lá. Bora lá o que foi que a questão nos disse aqui. Primeiro, ele disse que o número de diagonais, né? O número de diagonais é 8 vezes, aqui ó, o número de lados. Então, ele diz que o número de diagonais é igual a 8 vezes o número de lados. Então, qual é a fórmulazinha do número de diagonais de um polígono? Fica D é igual a N vezes N menos 3 sobre o 2. E a questão me deu esse número de diagonais, isso que é 8N. Fica 8N é igual a N vezes N menos 3 sobre o 2. Beleza? Agora, fazendo aqui os meios pelos extremos, nós temos n ao quadrado menos 3n é igual a 16. Beleza? Passando para cá fica n ao quadrado menos 3n menos 16 igual a 0. Encontrando aqui o delta, bora lá. Fica delta é igual a 9 menos 4 vezes 1 vezes menos 16. O nosso delta é igual a 9, menos com menos dá mais, que dá 64. Observe que nós encontrando aqui um delta que ele é 73. Professor, mas 73 não tem raiz. Verdade. Aí o que a gente vai fazer nesse tipo de questão? Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Professor, não tem um delta, não tem raiz de delta. Aí nós vamos usar essa estratégia nessa questão aqui, ó. Nós temos isso aqui, ó. 8n é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Esse n, ó, eu cancelo com esse n. Beleza? Posso fazer isso porque está multiplicando. Aí fica n menos 3 é igual a 2 vezes 8, 16. N é igual a 19. Então, é o polígono de 19 lados, que é a letra A. NA decágono. Beleza? Letra A. Então, gente, quando você se deparar com esse tipo de questão, você encontrou um delta lá, e esse delta não tem raiz, use essa estratégiazinha lá. Porque não tem como a gente encontrar as raízes, né? Então, você tem que fazer dessa maneirazinha aqui. Beleza?
Bora aqui para questão 3. Os ângulos internos de um pentágono, olha aqui, os ângulos internos de um pentágono medem 2x menos 10, 4x mais 10, 3x mais 10, 6x mais 30 e 5x. Então, podemos afirmar a medida do menor ângulo. Menor ângulo. O que é que nós vamos fazer aqui, né? Primeiro, nós temos que descobrir quanto é que é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Quanto é que é a soma dos ângulos internos de um pentágono? E nós sabemos que um pentágono, ele tem o quê? 5 lados. Beleza? Então, a soma dos ângulos internos dele fica n menos 2 vezes 180. Fica 5 menos 2 vezes 180, que a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180, que dá 540 graus. É a soma de todos os ângulos de um pentágono. Mas o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar aqui, né, Gabriel? Todos eles aqui, ó. Nós temos, observe como tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou somar todos esses ângulos aí e vou igualar a 540 graus. Fica 2x menos 10 mais 4x mais 10, 3x mais 10, 6x mais 30, mais 5x é igual a 540. Quem é que não vamos poder cancelar aqui, ó? Esse menos 10 com o mais 10. Bora somar agora. Nós temos 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15. E 15 mais 5 dá 20x. Igual. Aí nós temos aqui, ó. Nós temos 10 mais 30, 40. Quando vai lá para o outro lado, vai o quê? Menos 40. Então, fica 20x igual a 500. Quem vai ser o x? 500 dividido por 20, que dá o x igual a 25. Professor, acabou? Ainda não. Isso é só o valorzinho de quem? Do x. Agora, nós temos que descobrir a questão que é saber o menor. Olha aí, André, muito bem. Queremos descobrir o menor ângulo. O menor ângulo, você de cara já sabe que é esse aqui. Poderia também sair testando e ver qual que dava o resultado menor. Mas tu pegar 2 vezes 25 menos 10. Fica 50 menos 10, que é igual a 40 graus. É o valor do menor ângulo. Com certeza que é a letra A. Questãozinha aí bem interessante, onde temos vários passos aí, né? Primeiro, soma dos ângulos internos. Depois, tivemos que descobrir o valorzinho de x. E, por último, é que nós fomos atrás do menor ângulo
desse polígono. Beleza? Bora agora aí, quarta questão. 2 minutinhos aí na tela para vocês resolverem a quarta questão. Mil 340 graus. E ele quer saber quantos lados tem esse polígono. Então, a forma a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Aí fica 2.340 é igual a n menos 2 vezes 180. Beleza? Professor, esse 180, ele pode passar para cá dividindo? Pode. Posso passar para cá ele o quê? Dividindo. Quando tu divide 2.340 por 180, dá 13. Fica n menos 2 igual a 13. Passo o menos 2 para lá. N igual a 15. Então, esse polígono ele tem 15 lados, que também poderia ter alternativas como? Como é chamado esse polígono? Pentadecágono. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Em um polígono, a soma dos ângulos internos é quanto? 1.620 graus. Ele quer saber o número de diagonais. Gente, para a gente descobrir o número de diagonais de um polígono, nós temos que ir atrás de quem? Primeiro do número de lados. Exatamente, né? Onde ele também até falou que a questão
o polígono é regular. E a questão nos diz que a soma dos ângulos internos é 1.620 graus. Então, vou pegar de novo na fórmula da soma dos ângulos internos, que fica N menos 2 vezes 180, eu vou igualar isso aqui a 1.620. Mesmo raciocínio aqui na questão anterior. Esse 180 passa para cá o quê? Dividindo. Quanto é que é 1.620 dividido por 180? Fica N menos 2. N menos 2. Igual a 9, né? Esse menos 2 vai para o outro lado o quê? Mais 2, que é igual a 11. Professor, a resposta é 11? Não. Porque ele quer saber o número de diagonais, né, Gabriel? E o número de diagonais, tu tem que ir lá para a forma do número de diagonais, que é N vezes N menos 3 dividido por 2. O número de diagonais é igual a 11 vezes 11 menos 3 sobre 2. O número de diagonais 11 vezes 8 dividido por 2. E fica 88 dividido por 2. O número de diagonais é igual a 44. Letra D de dado. Beleza? Questão 6. Os ângulos internos de um quadrilátero, ele me deu os 4 ângulos internos. Olha, bem parecido com aquela questão. Qual é a diferença aqui? Ele está falando agora de um quadrilátero. Professor, qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? O tanto que a gente faz aí, quanto é que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Exatamente, um quadrilátero, o número de lados é igual a 4. E a soma dos ângulos internos é igual a 300 e... Estamos cansados de fazer, né? Que é um quadrado, um retângulo, losango. Então, eu vou somar tudo isso. 3x menos 45, mais 2x mais 10, mais 2x mais 15, mais x mais 20. Isso tudo vou igualar a 360. Somando aqui, ó. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7, mais 1, 8. Então, fica 8x. Bora agora pegar os outros, só os números. Menos 45 mais 10 dá o quê? Menos 35. Menos 35 mais 15 dá menos 20. Com mais 20 vai o quê? Zerar. Então fica o quê? 8x é igual a 360. Quem vai ser o x? 360 dividido por 8.
Dividindo isso aí por 8, dá x igual a 45. Professor, isso aqui é a resposta? Não, né? Isso aqui é só o valorzinho do x. Agora nós vamos atrás do menor ângulo. E agora? Bora ver aqui. Bora substituir aqui, ó. 2 vezes 45, nós temos 3 aqui, ó. 3x menos 45. Vai ficar 135 menos 45, que aqui é igual a 90. Aí eu tenho outro aqui. 2x mais 10, que é 2 vezes 45 mais 10, que dá 100. Então, 2x mais 15 também vai ser maior. Mas aquele dali, ó, x mais 10 mais 20, quer dizer, fica 45 mais 20, que é 65. Olha aí, 65 graus é o menor ângulo desse polígono. Letra B de bola. Se o aluno ele se atentar somente ao valorzinho do x, ele ia marcar a letra C, né? Que era o de 45 graus. Olha aí, ele quer saber o número de diagonais de um polígono é o dobro de seu número de n lados. Bem parecida com a questão que a gente já fez. Na questão, disse que o número de diagonais é o dobro do número de lados. E se é o dobro o número de diagonais, quer dizer o quê? O dobro é 2 vezes, logicamente. Então, o número de diagonais é igual a 2n, parecido com a questão que a gente já fez, aquela que era do 8n. Aí fica, qual é a forma do número de diagonais? N é igual a n vezes n menos 3, dividido por 2. Onde ele diz que o número de diagonais é o quê? O dobro. Fica 2n é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Foi o que eu falei nesse tipo de questão aqui. Nós vamos simplificar antes de fazer a distributiva. Eu posso cancelar aqui, ó, esse n com esse n, porque está multiplicando. Para quê? Até para a gente evitar de cair numa equação do segundo grau, a não ser que seja o jeito. Fazendo os meus pelos extremos, fica n menos 3 igual 2 vezes 2, que é 4. O n é igual a 7. Como é que é chamado o polígono que tem 7 lados? Ele também é conhecido como epitágono. Muito bem. Questão 8. Olha aí. O polígono convexo, onde a soma dos ângulos internos é 1440 graus, ele quer saber o número de diagonais. Gente, para a gente descobrir o número de diagonais, nós temos que ir atrás primeiro do número de lados. 2 minutinhos na tela aí, para vocês resolverem a questão 8.
a soma dos ângulos internos, ela diz que a soma dos ângulos internos é 1.440 graus. Então, vamos lá na forma da soma dos ângulos internos, que é N menos 2 vezes 180. E a questão diz que isso aqui dá 1.440. Professor, posso fazer distributiva? Pode. Mas dá para a gente ganhar mais tempo ainda se tu fizer o quê? Passar esse 180 para cá e tu passa ele como? Dividindo. 1.440 dividido por 180 dá 6, aí fica N menos 2 igual a 8, quer dizer, passa o menos 2 para lá, o N é igual a 10. Acabou a questão? Não. Porque ele quer saber o número de diagonais. O número de diagonais é o quê? N vezes N menos 3 sobre 2. Que fica 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. O número de diagonais é igual a 10 vezes 7 dividido por 2. 10 vezes 7 dá 70, dividido por 2 dá 35. Então, o número de diagonais desse polígono é igual a 35. Gente, como que é chamado polígono de 10 lados? Como que é chamado esse polígono? Porque eu já disse, tem questões que ele vai te dar ou a quantidade de lados, ou ela vai te dar o nomezinho dele lá específico, né? Ele é chamado de decágono. Bora aí na questão 9. Bem parecido de novo. Onde ele me deu a soma dos ângulos internos. Ele diz que a soma dos ângulos internos é 1080. Essa é a soma dos ângulos internos desse polígono. E vamos descobrir o número de diagonais. Aí fica N menos 2 vezes 180 igual a 1080. De novo, esse 180, ele passa para cá o quê? Dividindo. Que fica N menos 2 igual. Quanto que é 1080 dividido por 180? Dá 6, né? Então fica N menos 2 igual a 6. N igual a 8. Professor, é a letra A? Não, porque ele quer saber o número de diagonais. Que fica D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. O número de diagonais é igual a 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Que fica 8 vezes 5 dividido por 2, que dá 40, dividido por 2. O número de diagonais é igual a 20. Com certeza aí é a letra D de dado. Então fica sempre bem atento na pergunta. Olha aí, questão 10. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem aí a questão 10.
ele diz que o nosso polígono ele é regular, como eu já falei para vocês também já estudaram sobre esse polígono regular lá no primeiro semestre, que todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. E ele me deu a medida do ângulo externo. Gente, a fórmula que eu falei para vocês também lá no começo, o ângulo externo, a forma é 360 dividido pelo número de lados. Beleza? E a questão me deu o ângulo externo, que é 45. Fica 45 é igual a 360 sobre N. Quem vai ser o N? 360 dividido por 45. E o número de lados é igual a 8. Beleza? Se o número de lados é igual a 8, o número de diagonais, N vezes N menos 3 sobre, que vai ficar 8 vezes 5 dividido por 2. 40 dividido por 2, o número de diagonais é igual a 20. A gente até tinha feito aqui o número de diagonais do octógono, né? Letra C. Pessoal aí de Pimenteiras. A 10ª aqui é a letra C. Questão 11. Olha, até pela questão anterior dá para a gente responder essa aqui, né? Ó. Um polígono, ele tem o quê? 20 diagonais. E ele quer saber quem é o ângulo externo desse polígono. O professor ele me deu o número de diagonais, ele diz que é igual a 20. Beleza? E a gente já fez aqui da questão anterior. Qual é o polígono que o número de diagonais é igual a 20? É porque o número de lados vai fazer 20 é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Aqui não tem para onde correr, tem que fazer a distributiva. Fica n ao quadrado menos 3n menos 40 igual a 0. Aí nós vamos encontrar o n igual a 8. Beleza? 8 e menos 5. Só que não pode ser menos 5. Só que ele quer saber o ângulo externo. 360 dividido por 8, que é igual a 45 graus. Letra E. 45. Questão 12. O número de diagonais de um polígono, cuja soma dos ângulos internos, olha aí, a soma dos ângulos internos é 1.800. Então, ele me deu a soma dos ângulos internos, que é de 1.800. E ele quer saber o número de diagonais. Então, vamos lá na forma da soma de novo. Fica n menos 2 vezes 180 é igual a 1.800. Esse 180 ó, passa para cá o quê? Dividindo. Aí posso cortar esse zero com esse. N menos 2 é igual a 10. Com isso, o N é igual a 12. Como é chamado esse polígono? Dodecágono. O número de diagonais vai ser N vezes N menos 3 sobre 2. O número de diagonais fica 12 vezes 9 dividido por
por 2. Aqui simplificando, aqui fica 1 e aqui fica 6. O número de diagonais, né, Gabriel, é igual a 54. Com certeza está na letra B de bola. A gente já fez várias questões parecidas como essa, onde ele dá a soma dos ângulos internos, a gente descobre o número de lados e depois a gente vai atrás do número de diagonais. Olha aí. Agora, na questão 13, ele me deu o quê? O número de diagonais. Exatamente, Gabriel. Assim que a gente não esquece, aprende essas fórmulas. E ele quer saber o ângulo interno desse polígono. E a questão disse que esse polígono, ele é o quê? Regular. Se o polígono é regular, todos os ângulos internos são iguais e os externos também. Então, ele me deu aqui o número de diagonais, que é igual a 35. Beleza? Agora vamos lá na forma do número de diagonais. Muito bem. Que fica n vezes n menos 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 35. De novo, não tem para onde correr. Temos que fazer a distributiva. Fica n ao quadrado menos 3n menos 70 igual a 0. Beleza? Agora, quem vai ser aí o ângulo interno? Quem vai ser o número de lados? O que é que eu faço agora? Posso usar o delta aí, né? Onde a soma também é menos 70. O produto é menos 70 e a soma é 3. Então, nosso n, ele é igual a 10, ou o n é igual a menos 7. Não é isso? E não pode ser o quê? Menos 7. Com isso aqui, o nosso n é igual a 10. Agora, nós vamos o quê? Descobrir o ângulo interno desse polígono. Professor, mas como é que eu vou descobrir o ângulo interno? Tem uma maneira bem mais rápida de fazer. Qual é? Quem é o ângulo externo? Não é 360 dividido por n? Então, 360 dividido por 10 dá quanto? 36. Foi o que eu falei para você lá no comecinho. O ângulo interno mais o ângulo externo tem que ser igual a quanto? 180. Então, o ângulo interno mais 36 tem que ser igual a 180. Quem vai ser meu ângulo interno? 180 menos 36. O ângulo interno é igual a 144 graus. Que com certeza está na letra C. Então, observe que nessas questões, o quê? Ou ele te dá uma soma dos ângulos internos, te dá uma soma dos ângulos externos, pede para calcular o quê? O número de diagonais, pede para calcular o ângulo interno, pede para calcular o ângulo externo. E é isso que é essa parte de quê? De polígonos. Que na próxima semana vamos ver muitas questões aí, Gabriel, de soma dos ângulos internos. Vamos ver a questão com as figuras, que nós temos que identificar a quantidade de lado e descobrir a soma dos ângulos internos, como a gente também já fez umas aqui. E ele faz, como diz, ele mistura tudo. Soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos na questão. Nós temos que saber tudo para a gente poder aplicar aí nas questões.
número de diagonais, aquela nossa primeira questãozinha, onde, professor, o nosso delta ele não deu exato. A gente vamos fazer de outra maneira, cortando os nzinho ali, e a gente chegou naquele n igual a 19. Se tu vê o delta ele não deu exato, então é porque tem outra estratégia, outra maneira para resolver. Beleza? E sempre que der para a gente poder simplificar, para a gente evitar cair na equação de segundo grau, né? Porque geralmente a equação de segundo grau, os alunos, a gente usa a fórmula de Bhaskara, né? Que é o nosso delta também. Ou a gente pode usar a soma aí, produto também, sem problema nenhum. Beleza? E eu até, professor, mas quando é que eu uso soma e produto, como é nessa questão aqui? Dá para a gente fazer onde a soma, no caso ali, é menos 70, né? A soma é menos 3, quer dizer, 3. E o produto é menos 70. Professor, mas como é que eu sei disso? A forma da soma, menos B sobre A, que no caso vai dar 3 positivo. E o produto é C sobre A, que no caso vai dar menos 70. Beleza? Então, eu queria agradecer a participação aí de todos vocês, galera aí de Pimenteiras, Gabriel, galera aí de Jerumênia, São João do Arraial. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.